consegue nos tocar e nos transformar. E esse é um texto, irmãos, que eu posso dizer com toda certeza, foi um dos textos que isso aconteceu na minha vida. Já tinha lido muitas vezes, já tinha ouvido muitas ministrações a respeito disso, mas um dia, o Senhor Jesus, Ele ministrou algo no meu coração dentro dessa palavra. Algo que foi diferente de tudo que eu já tinha escutado, algo que foi diferente de tudo que eu já tinha lido, né? Porque muitas das vezes a gente vai ler, a gente vai compreender alguma coisa, mas no momento, como tem sido falado muito aqui, no momento que o Espírito Santo ele traz uma revelação para você, ele traz algo dentro da palavra, irmãos, ela se renova dentro de você. Então, num determinado dia, eu estava meditando sobre algumas coisas e falando com o Senhor, orando ao Senhor. E dentro dessa oração, irmãos, o Espírito Santo ele começou a ministrar algo dentro do meu coração. E foi maravilhoso porque foi em questão de segundos, muito rápido, a gente consegue entender muita coisa, né? Talvez eu não teria tempo aqui para falar todas as coisas, mas eu vou tentar citar os pontos principais do que o Senhor falou comigo dentro dessa palavra. Eu estava em oração e falando com o Senhor me falou a respeito de uma renovação. O Senhor me falou a respeito da transformação de visão da sua igreja, do seu corpo, minha em particular, e também da igreja do Senhor. O Senhor me falava a respeito de restaurar a visão. E eu no começo eu não compreendi muito o que Deus estava falando, mas Deus ele começou a me trazer coisas à memória, né? Hoje foi falado muito a respeito das mães, um dia, né, uma data estipulada, estabelecida aí para que a gente venha comemorar, né, e venha trazer à memória. Ali tem as fotos de algumas mães, os jovens fizeram um trabalho maravilhoso ali. E dentro disso, irmãos, eu quero entrar dentro dessa palavra nessa noite, a respeito da restauração da visão. O Senhor começou a falar comigo, Ele trazia ao meu coração essa palavra, restauração de visão. Eu falei, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Ele falou assim, você se lembra, Deus ele começou a trazer a memória, Ele falou, você se lembra da visão que você tinha a respeito de determinadas coisas antes de você vir para a minha presença? Eu já compartilhei isso algumas vezes com os irmãos aqui. E eu falei assim, como assim? Me lembro do quê? Ele começou a me dar pontos específicos, irmãos. Específicos. Os irmãos aqui sabem que eu vou fazer 6 anos apenas que o Senhor fez a obra na minha vida. Eu não era, cristão, não tinha ninguém salvo na minha família, cristão, que conhecia a palavra, mas o Senhor fez a obra. Vai fazer 6 anos que a gente está caminhando na presença do Senhor. E ele falou assim, você se lembra, antes de me conhecer, como que era a sua visão? E aí ele me deu pontos específicos. O primeiro ponto que ele falou, como que era a sua visão a respeito do casamento? E aí eu comecei a lembrar, irmãos, foi muito rápido, mas foi maravilhoso. Eu comecei a lembrar como que era a minha visão a respeito do casamento antes de Jesus entrar na minha vida. E aí eu comecei a lembrar o que eu pensava a respeito, né? Eu comecei a lembrar o que a minha mente tinha, qual era a visão que eu tinha dentro de mim acerca de casamento. Eu comecei a lembrar que no mundo, irmãos, a gente não valoriza o casamento. As pessoas olham para você e falam assim, mas você é tão novo para casar, você tem que aproveitar a vida, você tem que curtir. Você ouve muito isso aí fora, né? A gente vê casamentos e mais casamentos que não deram certo, situações que as pessoas viveram, que se separaram, né? Você vê pessoas se afastando, você vê pessoas que casam muitas das vezes com interesse, ou seja, você começa a ver muitas coisas. Irmãos, querendo ou não, sem Jesus, a nossa visão é formada muitas das vezes pelas situações que nós vemos do lado de fora. Nós formamos visão, nós formamos o nosso pensamento acerca de determinada coisa, muitas das vezes por conta de situações que a gente vivenciou, de conselhos que a gente ouviu, de coisas que a gente presenciou na vida de outras pessoas, e a gente adota isso pra gente. E aí dentro de tudo isso a gente faz uma análise e a gente monta a nossa visão acerca de determinado assunto. E na minha vida não foi diferente, acerca do casamento foi assim. Eu vi casamentos sendo destruídos, né? O casamento da minha mãe, por exemplo, quando eu não era de Jesus, quando eu vivia, o casamento da minha mãe foi o que não deu certo, da minha mãe e do meu pai. E foi uma coisa difícil para nós, porque criança, irmãos,
Não adianta você colocar na cabeça da criança: papai e mamãe vão se separar, mas eles vão continuar sendo amigos, vão continuar sendo pai. Irmão, na cabeça da criança, pai é pai, mãe é mãe, os dois foram feitos para ser juntos. Não existe separação. Você pode tentar explicar isso para uma criança, mas para uma criança ela nunca vai aceitar isso. Isso vai ser difícil para ela. Isso vai trazer traumas para ela. E isso vai fazer com que a visão dela, muitas das vezes, se distorça. Então foi um dos que eu vi que não deu certo. Outros casamentos lá fora, então a gente ouve conselhos acerca disso, a gente forma a nossa visão. Eu tinha uma visão. O casamento tem nada a ver, cara. Para que casar? Não quero casar nem tão cedo na minha vida. Eu formei uma visão. E aí o Senhor falou: você lembra do que aconteceu quando você passou para a minha presença, quando eu te trouxe para dentro dos meus atos, e você começou a aprender de mim? O que aconteceu com a sua visão a respeito de casamento? Irmãos, foi uma das primeiras coisas que Deus trabalhou na minha vida. Quando eu entrei para a presença do Senhor, o Senhor falou: eu estou preparando o seu casamento. Quando você menos esperar, você vai estar casado. Porque eu tenho um plano na sua vida, eu tenho pressa. Eu comecei a descobrir, irmãos, que a minha união não era coisa simplesmente do homem. Deus falou no meu coração: essa união foi eu que fiz. Só que mesmo assim eu ainda não tinha entendimento, ainda tinha uma visão distorcida. E aí eu comecei, pelo Espírito, a estudar a palavra do Senhor. E eu comecei a enxergar o que o casamento significava para Deus. A Bíblia fala: digno de honra entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula. Digno de honra. Eu comecei a entender que o casamento não foi algo feito por homens. Eu comecei a entender que antes mesmo dos homens começarem a unir, Deus criou a mulher, porque Ele próprio disse: não é bom que o homem esteja só. Isso foi uma palavra do Senhor. Isso foi algo estabelecido por Deus. Quando eu comecei a aprender isso pelo Espírito de Deus, começava a me mostrar essas coisas na palavra de Deus. As pessoas chegam para Jesus e questionam Ele, falam: é nisso da carta de desquite, carta de repúdio para sua esposa? Ele fala: não. As pessoas falam assim: mas Moisés estabeleceu na lei. Poderia, por conta de adultério, por conta de outras coisas, poderia sim dar desquite. Porque se não é lícito, por que Moisés colocou na lei? Ele falou assim: nem sempre foi assim. Se você olhar desde o princípio, não foi assim. O que ele estava falando desde o princípio? Ele fala: antes de Moisés existia uma determinação. Antes de Moisés, porque a lei veio por intermédio de Moisés. Mas antes de Moisés, ele estava apontando, irmão, para o início. Ele fala: volta para o início. E como que era? Deus falou: não é bom que o homem esteja só. Deus fez uma adjuntora, uma ajudadora que caminharia do lado do homem, e que Ele estabeleceu para andar com ele, para ajudar ele e para seguir a caminhada com ele. Ele falou: se Moisés permitiu que vocês se divorciassem, foi pela dureza do vosso coração. Era como se Deus estivesse dizendo: eu nunca aprovei esse negócio. Se hoje acontece, é porque o coração de vocês é duro. Eu comecei a entender, irmãos, que isso era algo valioso e precioso para Deus. Então a minha visão, ela mudou. E aí eu comecei a valorizar o casamento de uma forma diferente. Muitas pessoas, muitas vezes, falam para mim: nossa, quantos anos você tem? Vou fazer 26. Nossa, mas você é tão novo, você casou com quantos anos? Eu casei com tanto. Nossa, mas por que você casou tão novo assim? Irmão, parece uma tragédia. É sério. Parece que aconteceu uma tragédia na minha vida. As pessoas falam: meu Deus, tão novo. E eu olho e falo: vocês não entendem o significado do casamento para Deus. Nesse ponto, Deus alinhou a minha visão, a visão dele. E Ele me fez valorizar isso de uma forma diferente. Só que não foi o único ponto que Deus tratou comigo. O Senhor falou: lembra de como você trabalhava? Qual era a sua visão de serviço, de trabalho? Trabalho. Antes de conhecer o meu nome, antes de vir para a minha presença. E eu já falei isso outras vezes. Eu lembro, irmãos, que eu sempre trabalhei. Comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Eu fazia a minha parte, irmãos, mas eu sempre quis alguma coisa em troca. Eu sempre esperei algo. Eu sempre coloquei a minha fé, a minha confiança nas pessoas. Eu falava: eu vou fazer o meu melhor. Eu vou suar minha camisa, mas eu espero ser reconhecido. Eu espero que venha um retorno. Eu espero uma promoção. Eu espero que alguém me dê uma oportunidade diferente. Quando isso não acontecia, irmãos, eu não demorava muito tempo. Eu ia embora da empresa. Eu saía de lá. Porque a minha visão era essa. Eu tinha que fazer, mas eu tinha que ser reconhecido por aquilo que eu estava fazendo. Dentre outros pontos que eu não tenho tempo para citar, Deus me fez enxergar isso, me lembrar disso.
E ele falou: e quando você veio para a minha presença, o que aconteceu? Eu estava lendo a palavra um dia, irmãos, dentro do meu emprego. E eu estava passando algumas situações. E de repente o Espírito Santo me leva a um texto. E eu me deparo com uma palavra que fala: vós servos, sujeitai-vos aos vossos senhores, não para agradar como que à vista, para agradar aos homens, mas como para agradar a Deus, que é quem te dá todas as coisas. Naquele momento aquela palavra foi como uma espada dentro do meu coração, irmãos. E algo mudou dentro do meu coração, algo foi transformado dentro de mim. A minha visão acerca do que eu fazia, da forma como eu fazia, ela mudou. E eu falei: eu estou fazendo errado. Eu estou trabalhando, buscando algo em troca que o homem não pode me dar. Eu estou colocando a minha fé, a minha esperança em alguém. Mas a palavra está me ensinando pelo Espírito Santo que eu não devo colocar minha confiança em alguém, mas eu devo fazer tudo que eu fizer para Ele, porque é Ele quem me concede todas as coisas, é Ele que me deu a oportunidade de trabalhar, foi Ele que me deu fôlego de vida, é Ele que me dá saúde, é Ele que me desperta todos os dias. Eu comecei a enxergar e eu falei: Senhor, eu estou errando aqui. E Deus abriu a minha visão, transformou ela e me fez trabalhar de uma forma diferente. Quando eu comecei a praticar isso, irmão, sem esperar nada em troca, quando eu comecei a fazer o meu melhor, me dedicar, aquilo que eu buscava antes começou a vir, sem eu querer. Teve uma vez que eu quase renunciei, eu nem quis, eu falei: não, eu não vou. Só falou: é você, rapaz, Deus está colocando na sua vida. Os irmãos conseguem entender a maravilha que é Deus transformar a visão? Deus começou a pontuar essas coisas, irmãos, dentro do meu coração. O Espírito Santo trouxe de forma muito clara isso. E Ele falou que a minha igreja, o que vocês precisam no dia de hoje, é uma restauração de visão. Porque muitas das vezes vocês estão já exercendo funções, vocês já estão fazendo muitas coisas, mas a visão de vocês ainda não está da forma que eu gostaria que estivesse. Aí eu falei: Senhor, eu estou entendendo o que o Senhor está falando. Agora eu estou começando a entender, está clareando. O Senhor falou: eu quero que você compartilhe isso com os meus irmãos, com os meus filhos. Eu falei: amém. Mas se é para compartilhar, me dá um texto. Me mostra na palavra. Me dá um texto para eu poder, pelo menos, começar o assunto. Irmãos, imediatamente, eu não estava com a Bíblia na mão, mas imediatamente esse versículo ele veio ao meu coração. E eu passei a ver ele de uma forma diferente. O Senhor falava para mim a respeito de Jeremias. Deus dirige uma palavra para ele. E ele fala: antes que fosse formado, eu te escolhi. Antes que nascesse da madre, eu te santifiquei. As nações eu te dei por profeta. Eu estou te declarando o que você é, porque eu fiz de você. E o que Jeremias declara para Deus depois? Ele olha para o Senhor e ele fala: ah, Senhor Jeová, eu não sei falar. Eu sou como um menino, ele diz, né? Eis que não sei falar, porque ainda sou como um menino. O Senhor começou a ministrar no meu coração. Eu estava expondo a minha visão acerca de Jeremias. Eu estava falando para ele que eu fiz dele, mas naquele momento ele não estava enxergando da forma que eu estava enxergando ele. Ele se enxergava como um menino. E eu declarava para ele que ele não era um menino, que ele era um profeta. O Senhor responde depois: não digas que você é como um menino, porque eu te fiz um profeta. E aí ele fala depois, coloca algo diante dos olhos de Jeremias. Ele pergunta para Jeremias, irmãos, esse versículo, ele pergunta: Jeremias, o que você vê? Jesus sinalizou para mim, irmãos, que ele estava preocupado com a visão de Jeremias naquele momento. Porque antes mesmo que o Senhor pudesse enviar ele para qualquer lugar, Deus precisaria trabalhar a visão dele. Deus precisaria alinhar a visão desse homem de Deus com a visão de Deus, para que ele pudesse exercer o que Deus chamou ele para exercer. Então Deus fala para ele: o que você vê, Jeremias? Fala para mim qual é a visão que você está tendo, o que você consegue enxergar. Deus colocou algo diante dos olhos daquele homem. E aí ele fala: eu vejo uma vara de amendoeira. Jesus fala: agora viste bem. Ele fala: viste bem, porque eu venho para cumprir com a minha palavra. O que Deus estava sinalizando, o que Deus trouxe no meu coração, ele falou: eu estava trabalhando a visão desse homem, porque muitas das vezes vocês, aleluia, Jesus, não estão enxergando da forma como deveriam enxergar, e eu preciso trabalhar a visão de vocês, transformar essa visão. E o ponto que eu quero tocar nessa noite é acerca de família. Hoje é um culto de família. Hoje é um culto, aleluia, Jesus, intitulado culto de família. E hoje é o dia das mães. Só que o que você ouve aí fora falando a respeito disso?
você ouve as pessoas falando? Quando alguém fala assim, você vai ser uma mãe muito boa. Deus me livre, misericórdia. Não quero ter filho, não. Mas por que você não quer ter filho? Deus me livre, guarda. Parece uma maldição, irmãos. Parece uma maldição. Parece que você está amaldiçoando a vida da pessoa. Você fala para ela, não, Deus me mostrou, você vai ter um filho, você vai ser uma misericórdia. Sabe por quê? Porque o inimigo ele distorceu a visão até disso, irmãos. Eu comecei a enxergar muitas coisas. Eu não vou ter tempo para falar a respeito de todas, mas eu posso te dizer com certeza. O diabo ele tem trabalhado de uma forma árdua, ele tem se empenhado muito, irmãos, desde o princípio da criação, a distorcer tudo aquilo que Deus criou, a distorcer o valor das coisas, a tirar o valor das coisas que são preciosas para Deus e a colocar valor em coisas que não agradam ao Senhor. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu olho no Velho Testamento, existiam pessoas que eram estéreis, irmãos, mulheres que não poderiam ter filhos. Ana foi uma delas, e tem diversas outras. Eu olho algo muito interessante. A promessa que Deus deu para Abraão, e ele falou que dele faria uma grande nação, dele abençoaria muitas pessoas, não somente abençoaria ele, mas faria dele uma bênção. Foi assim ou não foi? Deus prometeu, não prometeu? A descendência de Abraão, uma da descendência que era a escolha do Senhor era Isaac, né? Só que você olha para as mulheres desses homens, elas eram estéreis. Deus deu uma promessa para um homem, ele falou: de ti farei uma grande nação, eu vou multiplicar a tua semente, eu vou fazer de você um grande povo, como a areia da terra, como as estrelas do céu. Aí você olha para as mulheres dos filhos desse homem, estéreis. Quando você olha para o Antigo Testamento, você vê, irmãos, que esterilidade, não poder gerar, era algo ruim. Porque as mulheres daquela época, elas desejavam muito, irmãos, a bênção, elas enxergavam como uma dádiva. Tanto que a palavra que elas usam era: o Senhor se lembrou, me abençoou, me concedendo um filho homem, me concedendo um filho. Ela está falando: o Senhor se lembrou de mim, o Senhor me abençoou. A bênção naquele momento, irmãos, era o privilégio de poder gerar, era o privilégio de poder dar filhos. E o que isso se tornou no decorrer do tempo? Uma maldição hoje. Existem mulheres, muitas mulheres ainda que têm o sonho de ter filhos, mas a maioria delas, se você falar isso, a gente entende, irmãos, que hoje é muito difícil criar filhos, hoje a gente vive tempos difíceis, né? A gente entende as dificuldades, eu mesmo presencio isso, e eu não estou tirando esse mérito, irmãos, é difícil mesmo, é muito difícil, mas eu estou querendo tocar no ponto a respeito da nossa visão. Será que a nossa visão não está mudando no decorrer do tempo? Será que aquilo que Deus estabeleceu, os princípios que Deus transmitiu para nós, será que isso não está se corrompendo no decorrer da caminhada? Se você analisar, você vai ver que está. Como eu falei, os princípios de família, hoje em dia ninguém valoriza a família. E aí, para ser breve, para não tomar muito tempo, o Senhor me trouxe um testemunho muito maravilhoso a respeito de um homem que estava dentro do ministério, tinha entregado a sua vida para Jesus. Mas ele falava que ele tinha uma dificuldade muito grande, irmãos, quando o ministro da palavra, quando alguém aqui em cima falava de Deus como Pai. Quando ele ouvia qualquer coisa que se referia a Pai, ele descia, irmãos, do lugar onde ele estava. Ele falou que no momento, muitas das vezes, ele se envolveu pela adoração, pela ministração dos louvores, ele conseguiu sentir a presença de Deus, ele desejava entrar nos atos do Senhor, ele estava com o coração aberto para isso. Ele queria, irmãos, receber a Cristo. Só que no momento alguém falava, né? O Pai está aqui para te abençoar, né? Abre o coração porque o Pai está aqui, irmãos. Ele caía, ele despencava de lá de cima. Ele falava que ele não conseguia enxergar Deus como Pai. Por quê? Porque ele teve um pai, irmãos, que maltratou. Um pai que fez muitas coisas com a vida dessa criança. E ele trazia traumas do pai dele. Ele não conseguia enxergar a imagem de pai como ela verdadeiramente é. O diabo ele conseguiu distorcer no coração daquele homem o que um pai simbolizava para uma pessoa. E todas as vezes que era citado isso, ele caía, ele despencava.
E aí, em oração, teve um dia que ele estava no fundo da igreja e ele começa a fazer uma oração para Deus. Ele fala: Senhor, eu vejo todo mundo chamando o Senhor de Pai, eu vejo todo mundo valorizando essa imagem de Pai, mas eu não consigo enxergar isso. Mas eu tenho entendido que isso é importante, eu tenho entendido que isso é necessário. E se, Senhor, o problema está em mim, eu peço ao Senhor, me mostra, me transforma, me ajuda a enxergar o Senhor como o Pai que o Senhor é, me ajuda com a minha dificuldade, com a minha limitação. Ele tinha um pastor que trabalhava naquele ministério, que liderava o pessoal, e ele fala: Senhor, se o Senhor quer verdadeiramente que eu enxergue o Senhor como um Pai, que o Senhor quer que eu respeite, que o Senhor quer que eu entenda a sua imagem de Pai, traz alguém aqui. No coração dele, irmãos, ele estava com o olho fechado no fundo da igreja, e no coração dele ele estava falando com Deus no momento de uma ministração de louvor. E ele falou: traz alguém aqui e pede para me dar um abraço, envia alguém aqui para me dar um abraço. E ele não falou qualquer alguém, ele colocou no coração dele que era o pastor, ele queria que o pastor fosse lá. Porque o pastor, irmão, era um pastor que pregava muito a respeito disso, falava muito a respeito disso. E ele colocou no coração dele, ele falou: Senhor, se o Senhor quer transformar essa visão no meu coração, traz. O pastor fala que enquanto ele estava aqui na frente, no momento de louvor, ele fala que o Espírito Santo coloca no coração dele, vai lá no fundo e dá um abraço, fulano de tal. Irmãos, esse pastor, ele obedece a voz do Senhor, mesmo sem saber. Ele não sabia o que ia acontecer, mas Deus deu uma direção para ele. Ele obedece a voz do pastor, ele vai até o último banco. Ele cutuca o irmão que estava com o olho fechado. Esse irmão que estava fazendo essa oração. O irmão abre o olho, toma um susto. E o pastor fala para ele: Deus me mandou vir dar um abraço em você, irmão. Irmão, aquele pastor abraça aquele homem. E no momento que ele abraça aquele homem despenca em lágrimas. Ele começa a chorar. Ele começa a chorar igual uma criança. Ele grudou no pastor, ele não soltava mais o pastor. E o pastor não entendia o que estava acontecendo, porque o Espírito Santo só falou para o pastor: vai lá e dá um abraço nele. Mas ele estava pedindo, ele estava clamando ao Deus vivo que habita dentro de mim e de você. Ele estava orando ao Senhor, ele tinha um propósito no coração dele. Ele falou: Senhor, se isso é importante, se isso é necessário, traz esse homem aqui. No momento que ele abraça, ele gruda naquele homem, ele começa a chorar, ele derrama a sua alma, irmãos, naquele choro. Irmãos, ele conta que a alma dele foi lavada. Ele começa a chorar e ele começa a se lembrar de pontos específicos que ele tinha na memória dele. E parece que aquilo começa a ser apagado do coração dele. Aquela mágoa, aquele rancor, aquele sentimento de angústia, aquela tristeza quando ele se lembrava do pai dele. Tudo aquilo começa a ser trabalhado através de um abraço. Irmãos, naquele momento ele fala que foi gerada uma nova criatura. Naquele momento ele teve um encontro diferente com Deus. Ele fala: irmãos, naquele momento a minha visão acerca do Senhor, ela foi restaurada, ela foi mudada, ela foi transformada, e eu passei a enxergar o Senhor como Pai. Porque através de um abraço eu consegui sentir um amor. Mas um amor tão grande que eu não consigo explicar, eu não consigo descrever. Aquele amor fez com que eu chorasse. Aquele choro lavou a minha alma. Aquele choro redimiu todos os meus sentimentos. E eu consegui ser restaurado e transformado, irmãos. Ele fala que ele consegue discernir a vida espiritual dele antes daquele evento e a vida espiritual dele depois daquele evento. Ele fala que ele se tornou uma outra pessoa, irmãos. A intimidade com Deus foi mudada, foi transformada. O que eu quero dizer com essa palavra? Eu quero concluir. O Senhor, Ele precisa trabalhar em nossa visão. E eu não sei, irmãos, eu não sei, porque eu olho para você externamente. Mas quando o Senhor me trouxe a memória, eu nunca tinha parado para pontuar isso. Mas o Senhor me mostrou tantos e tantos pontos, irmãos, em que minha visão estava distorcida, minha visão estava limitada, minha visão precisaria ser transformada. E Deus me mostrou os lugares onde Ele trabalhou e os lugares onde Ele ainda precisa trabalhar. Nessa noite o desejo do meu coração, irmãos, com uma palavra simples como essa, é que o Senhor venha trabalhar no seu coração. Porque eu não sei, irmãos, talvez, o que você formou na sua mente. Eu vejo pessoas com criança de colo, eu vejo pessoas casadas, eu vejo pessoas solteiras. Eu não estou trazendo aqui algo, uma ordenança, não. Eu estou falando que existem pontos em nossas vidas que precisam ser transformados e mudados, porque isso interfere na nossa vida espiritual. Isso dificulta a nossa compreensão, isso atrapalha o nosso crescimento.
E talvez a sua visão em algum ponto ela precisa ser mudada, irmãos. Você conversa com as pessoas e você vê como está a visão dela acerca de cada coisa. Você, como eu falei, o exemplo do filho. Você começa a falar de filho e você fala, não, filho é uma bênção. A Bíblia fala, né, bem-aventurado o varão que enche. Os filhos são como flechas na mão do arqueiro. Bem-aventurado o varão que enche dele a sua aljava. Quando você fala esse versículo para alguém, a sua fala, misericórdia, irmão, para com isso. É um ponto que Deus precisa trabalhar. Porque a Bíblia fala que os filhos são bênçãos, são a herança do Senhor. E nessa noite, quantas mães estão aqui? Deus te deu um dom. Deus te deu um privilégio. Deus te deu uma dádiva. E Deus fala do amor dele para com seus filhos. E a gente precisa se espelhar no amor dele. Hoje é o culto da família. A gente precisa aprender qual é a visão do Senhor acerca de família. O meu tempo ele já se esgotou, irmãos. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Eu quero orar com você nessa noite para me entregar o microfone do pastor. Eu creio que nessa oração o Senhor pode trabalhar no meio do seu coração como Ele trabalhou no coração daquele homem. Não é só eu que vou orar. Eu não estou aqui dizendo que eu vou puxar algo, mas eu gostaria que você, talvez no momento que eu comecei a pontuar essas coisas, falando a respeito do meu trabalho, falando a respeito da minha visão de casamento, talvez Deus tocou no seu coração em algum ponto. Talvez Deus falou de alguma coisa que você talvez se identificou e você falou, a minha visão também é igual. Ou eu tinha uma visão assim. Ou talvez você chegou a algum ponto que você fala, não, eu creio que aqui a minha visão ainda não está certa. Irmãos, naquele momento o Senhor trabalhou com a vida de Jeremias e Ele falou, você está se enxergando como um menino, mas eu estou dizendo para você que você é um profeta. Você precisa se enxergar como eu estou te enxergando. Não para se sentir maior, não para se sentir superior, mas para entender que eu posso cumprir uma vontade na tua vida. Que eu te escolhi, que eu te chamei. Talvez várias pessoas, irmãos, foram usadas por Deus para a sua vida e falou que você tem um chamado específico. Falou que você tem, aleluia, Jesus, um chamado da parte de Deus. Que Deus tem algo para realizar na sua vida. Mas você todos os dias olha para Deus e fala, Senhor, eu não me enxergo com essa capacidade. Eu não me enxergo fazendo isso porque eu me vejo limitado. Eu me enxergo limitado. Eu não sei orar. Eu não sei falar. Falaram que eu vou ser ministro de louvor. Eu tenho um dom, eu tenho um chamado, mas eu não sei louvar. Talvez a sua visão ainda não se alinhou à visão de Deus. Mas eu quero dizer, Deus, os pensamentos de Deus, eles são bons, perfeitos e agradáveis. A visão dele é a visão correta. Não é a nossa visão que é a correta e a dele precisa se alinhar à nossa, mas a visão dele é a correta e a nossa precisa se alinhar à dele. Então, eu peço a você, abre o seu coração, fala com o Senhor no seu banco, feche os seus olhos se necessário for e pede o tratamento de Deus nesta noite, na minha e na sua vida, irmãos. Fala com o Senhor, Ele está aqui para ouvir o meu e o seu clamor, e Ele está aqui para trabalhar na nossa vida, irmãos, como um corpo. Ele quer nos transformar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, e te agradecemos nessa noite por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu. Pai, nós entendemos através dessa palavra que o Senhor tem ministrado no nosso coração, Pai, a importância muitas das vezes de ter a nossa visão trabalhada, de ter a nossa visão transformada pelo Teu Espírito Santo. E naquele dia que o Senhor ministrava essas coisas ao meu coração, Senhor Deus, o Senhor trouxe um quebrantamento tão especial. O Senhor trouxe um sentimento tão especial acerca daquilo que o Senhor tinha feito na minha vida. Eu oro ao Senhor, meu Pai, através dessa palavra, Senhor Deus, através do Teu Espírito. Trabalha na vida desse irmão, na vida dessa irmã. Trabalha na minha vida ainda, acerca daquilo que precisa ser mudado, daquilo que precisa ser transformado. Pai, aqui existem tantas pessoas, meu Pai, que têm caminhado para este lugar, que têm entrado por essas portas, mas que talvez até hoje ainda não entendeu o chamado que o Senhor tem na vida dele, dela. Talvez ainda não entendeu o presente que o Senhor deu, quando o Senhor abençoou com esse filho, com essa filha. Talvez ainda não entendeu, meu Pai, que foi o Senhor que abriu aquela porta de emprego. Talvez foi o Senhor, meu Pai, que abençoou com um lar, com uma família. E que o Senhor, aleluia, espera trabalhar na vida dessas pessoas. Que o Senhor espera que a visão dele se alinhe à sua. Pai, eu não sei, Senhor Deus, qual é, meu Pai, aleluia, Jesus, a necessidade de cada irmão, mas o Teu Espírito, Ele penetra todas as coisas, Ele conhece todas as coisas. E eu oro ao Senhor, toma essas mães nas Tuas mãos, toma esses pais nas Tuas mãos. Porque uma coisa que eu tenho entendido,
meu Pai, aleluia, Jesus, é a importância, Senhor, de nos alinharmos à Tua vontade, para que nós possamos ensinar os nossos filhos também, para que nós possamos ter um lar abençoado, para que nós possamos, aleluia, Jesus, abençoar a nossa geração, a próxima geração. Pai, nós oramos, Senhor Deus, como corpo, como unidade, como foi falado na comunhão, Senhor. Nós oramos para que, aleluia, Jesus, essa igreja seja trabalhada, essa igreja seja transformada. Nós oramos ao Senhor, vem de conta as nossas vidas. Traz, meu Pai, talvez ao coração desse irmão e dessa irmã a revelação daquilo que o Senhor deseja mudar, daquilo que o Senhor deseja transformar, meu Pai. Aleluia, Jesus, que essa obra possa se completar na vida de cada um, Senhor. Eu te agradeço por todos os pontos que já foram trabalhados em nossa vida até o dia de hoje. Eu te agradeço por tudo aquilo que o Senhor já pôde fazer, por tudo aquilo que o Senhor já pôde, aleluia, Jesus, nos mostrar que estava errado e que nós conseguimos corrigir com a Tua ajuda, Senhor. Mas eu creio que ainda existe muita coisa para ser transformada, muita coisa para ser trabalhada. E eu me apresento juntamente com a Tua igreja nas Tuas mãos nessa noite. E eu peço ao Senhor, meu Pai, aperfeiçoa a nossa vida. Ensina-nos, meu Pai, a cada dia. Ajuda-nos, Senhor Deus, a crescer, a prosseguir. Transforma, Pai, o nosso entendimento, a nossa visão. Ajuda-nos a enxergar como o Senhor enxerga. Porque pelo Espírito nós temos a visão espiritual. Tua palavra nos ensina para que teve um filho que temeu a peleja, teve um filho que temeu a batalha, porque ele olhava com os olhos carnais, ele via um exército diante dos seus olhos. Ele estava olhando no mundo físico, ele estava vendo a dificuldade, ele estava vendo a limitação, ele estava vendo que ele estava em menor número, Senhor. Mas a Tua palavra fala que no momento em que o profeta orou ao Senhor, os olhos desse moço foram abertos e ele pôde enxergar carruagens, carros de fogo no mundo espiritual. Ele pôde enxergar que espiritualmente o Senhor estava ao lado dele, que espiritualmente o Senhor estava enviando um recurso, o Senhor estava à frente daquela batalha, daquela peleja. E não é diferente em nossas vidas, Pai. Quantas vezes a nossa visão está limitada e nós só enxergamos o problema, só enxergamos a dificuldade, a limitação, o muro diante de nós. Mas é necessário que nessa noite, através dessa oração, os nossos olhos espirituais possam ser abertos e nós possamos enxergar os carros, os cavalos de fogo, os anjos que o Senhor tem enviado em nosso favor, que o Senhor tem enviado para nos conduzir, para nos guiar, para nos dirigir, para nos ensinar, Pai. Aleluia, Jesus. Grandes coisas o Senhor tem feito, mas muitas delas nós não temos visto, Senhor. Nós pedimos ao Senhor pelos olhos da fé, que nós possamos ter a nossa visão espiritual trabalhada e transformada nessa noite. Eu peço ao Senhor, Pai, e eu já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite. Glória a Deus. Está revelando o nosso pastor. Vai dar um término no trabalho. E eu espero que o Senhor tenha cumprido a vontade dele neste lugar. Amém? Graças a Deus, irmãos. Amanhã nós temos culto para a comunidade. Trabalho de libertação é diferente desse trabalho. Quarta-feira nós estamos com o nosso ensinamento. Seminário sacerdotal do Reino de Deus, grão de trigo. Temos aprendido bastante coisas. É um seminário mais voltado para as coisas espirituais. Somos que têm o desejo de se aprofundar mais nas coisas espirituais. Tem muita gente que se aprofunda na teologia, mas nós estamos preocupados em se aprofundar mais nas coisas espirituais, porque é isso que nós precisamos aprender mais um pouco. Então a gente abre um tema, por ali entrando por uma porta, mas logo a gente está começando a falar de coisas que o mundo não conhece, que o mundo não sabe, que o mundo não experimentou, que o mundo não viu, mas que você já experimentou em visão, em semi-arrebatamento, em milagres, em coisas que acontecem com você dormindo, orando, andando no seu dia a dia, na sua vida com Deus. E é isso que isso é um relacionamento espirituais que nós temos, salmodiando uns com os outros, cantando com graça no coração, e a gente se comunica com mensagens, com as nossas coisas espirituais, nós nos relacionamos através também desse estudo. Amém, igreja? Amém. Então, você que tem desejo de
que se aprofundar mais. Claro que são trabalhos mais voltados para aqueles que já são salvos, aqueles que já nasceram de novo, para aqueles que já entregaram a sua vida ao Senhor. Porque não vai entender, né? Porque se os olhos não foram abertos, vai ficar difícil entender as coisas espirituais, porque se decide espiritualmente. A partir do momento que você já tem o Espírito Santo, que você já se entregou para Cristo, claro que a sua visão também já vai estar mudada. Amém, meus irmãos? Amém. Então você que já tem uma intimidade com Deus, você que já é um salvo, você que já se considera um filho de Deus, sua visão já mudou, você que já foi transportado das trevas para a maravilhosa luz, claro que você vai começar, já tem a visão, mas ela vai aumentar, ela vai crescer, e você vai ser fortalecido também no corpo espiritual. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Espírito Santo de Deus maravilhoso, Tu és o Deus que tudo pode. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo que Tu tem falado neste lugar. Muito obrigado pela Tua igreja. Leva o Teu povo em paz para o lar, meu Pai, as mães, os pais, as crianças. Dá um sono tranquilo na Tua presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que vive igreja para todos sempre. Amém. Então, irmão, que é a primeira vez? Como é o nome? Pastor Márcio. Qual a igreja, pastor? Pastor Márcio, vamos dar um bem-vindo ao pastor Márcio. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, meu pastor. Obrigado pela presença. Volte mais vezes aqui para. Eu não sabia o horário do culto. Ah, tá. Depois que eu cheguei. Mas eu vim. Eu me posso a palavra. Amém.